a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Olá, e ao som de Ninguém Solta a Mão de Ninguém, Lucas Santana, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Eu sou Noriano Segato, jornalista. Dando fechamento este março da Mulher Trabalhadora, eu converso com a deputada federal Juliana Cardoso, ex-vereadora de São Paulo e que carrega uma trajetória de lutas e bons combates, honrando a sua tradição terrena. Devido ao corre da agenda de seu mandato, a entrevista foi gravada em parte no aeroporto de Guarulhos, em parte dentro do carro que a levava para um compromisso político. Por isso, algumas passagens ficaram truncadas, mas mídia alternativa é assim mesmo. A gente vai fazendo na raça e na garra. Nessa conversa, a Juliana fala sobre sua experiência em Brasília, como parlamentar, os embates de gênero, a tentativa de cassação de seu mandato e os desafios do governo Lula e da agenda da bancada progressista. Confira a seguir. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Hoje eu tenho a honra de conversar com a deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso, uma parlamentar aguerrida, contestadora, do tipo que não leva desaforo para casa, né? E com isso, angaria alguns desafetos, mas também cada vez mais respeito dos movimentos sociais. Bem-vindo, Juliana, obrigado por dispor seu tempo para conversar conosco, relatando no aeroporto ainda, numa correria, entre um ponto e outro, mas aí a gente vai conversando à medida do possível. Eu queria começar, Juliana, falando da tua trajetória política. Você é uma mulher de origem indígena, foi atendente de uma rede de fast food, eu não vou nem citar o nome para não fazer merchan aqui, né? Passou pelas eclesiais de base, até se tornar vereadora e agora deputada federal. Conta para a gente rapidamente como é que foi essa sua trajetória. Bom, primeiro eu quero agradecer demais, né, esse espaço do Sindicato dos Psicólogos para poder abrir esse podcast, né, para a gente poder ir falando com tantas outras pessoas que às vezes a gente não consegue falar, porque a mídia e esses grandes veículos, né, eles nunca dão espaço para o movimento social popular e principalmente para aqueles que sempre estão ali junto, né. Bom, eu costumo dizer que eu sou nascida e criada no Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores desde a barriga da minha mãe, né? Eu tenho 44 anos de idade, a mesma idade do PT. Minha mãe foi uma das pessoas que ajudaram a fundar esse partido, desde antes, né? Antes da fundação do partido, já nessa consciência política, da luta pelo direito social. Então, eu venho desse berço, nascida na periferia ali da região da Zona Leste, em Sapopemba especificamente, e foi lá que a vida, né, onde falta política pública, onde falta, naquele período, escola municipal, posto de saúde, enfim, tudo aquilo que faltava a gente foi aprendendo junto das comunidades eclesiais de base. Naquela época era uma outra igreja também, uma igreja de base, de luta. Em Sapopemba, é muito interessante a gente falar, Norian, que tem ali a divisa de Santo André. Então, os operários ali do Grande ABC acabavam também sempre ficando ali na divisa de Sapopemba. Então, era um lugar de muito fervor, né, nesse clamor de justiça social, pela luta pelos direitos. Então, foi a minha melhor escola que a gente coletivamente, né, trabalhou para poder trazer equipamentos públicos para aquela região. Então, acho que a partir daí eu nunca abandonei esse foco, né, de sempre estar nos lugares onde a gente estivesse, focando
em lutas coletivas. E o que é importante a gente dizer também, que eu escolhi estar no parlamento, porque a gente às vezes briga brigando tanto, né? Por que não fazem? Por que isso? Por que aquilo? Mas a gente às vezes não tem a oportunidade de estar nesse espaço do parlamento, ou muitas vezes não quer estar nesse espaço do parlamento, achando que ali não se cabe. E por isso que eu sempre acho que é importante a gente ocupar esses espaços para poder ir falando para as pessoas, sim, é possível. A nossa classe social, né, que vem da extrema periferia, da zona leste de São Paulo, está ocupando espaços de poder e decisão. É difícil, é muito difícil, mas nem por isso eu deixei de ser militante, né? Ser militante faz parte da minha história. O mandato é instrumento da luta popular. Então, foi o que eu aprendi nessa minha vida, nessa minha caminhada de 44 anos aí, entre movimento social, parlamento e Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Eu nasci e me criei no ABC também, então Sapopemba era bem Ah, perto, passava muito lá, tenho vários amigos ali, e sei que ali as condições, assim, de fato, eram ainda, né, faz um tempo que eu não passo lá, mas, assim, precárias, surgiu muita luta ali, de fato, de moradia, muita luta da base, que é a base da vereança, né, do trabalho de exatamente. vereança. E essa sua origem indígena, isso foi a tua maior influência? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, né? Ele foi, inclusive, assassinado ali no Teotônio Vilela, né? Ali na Copa Teotônio Vilela, desavenças políticas, inclusive, né? Mas e meu pai é terena de Mato Grosso do Sul, da etnia terena de Mato Grosso do Sul, que migrou de Mato Grosso do Sul para São Paulo para poder estudar, e aí e depois teria que voltar para Mato Grosso do Sul para exercer a profissão, que a profissão dele era enfermeiro. Mas aí conheceu a minha mamãe, que é de São Paulo, minha mãe nascida e criada em São Paulo, minha mãe é filha de pais nordestinos que vieram do Piauí, e que tem também a sua origem ali de indígenas, acabavam ali na origem, né, entre essa mescla entre negros e índios naquela região do Piauí. Então, eu sou uma mescla. É muito interessante que quando você se identifica eleitoralmente para poder falar, sou candidata a ABC cargo, tá? E o que você é? Você é branco, você é pardo, você é indígena? Não tem, isso é uma luta que eu quero trabalhar para poder mudar, afro-indígena, porque eu sou filha de mãe negra, e de pai indígena. Mas quando você coloca ali, né, o que você é, eu tenho mais essa relação e identidade com os indígenas, por conta dos avós da minha mãe, essa mescla de indígenas guarani de lá que estavam no Piauí, e do meu pai, que a família toda é de Mato Grosso do Sul, dessa etnia terena. Mas eu não tive a oportunidade de ter esse dia a dia, né, com o meu povo, com os familiares de Mato Grosso do Sul, ou do Pantanal, Campo Grande, Aquidauana, que é ali, aqueles cidades do Mato Grosso. Porque minha mãe sempre teve que trabalhar muito depois que meu pai morreu. Então a gente não tinha condições, né, de estar indo visitá-los como quando meu pai era vivo. Então eu tenho lembranças da aldeia, tenho lembranças dos meus tios, mas eu só fui encontrar os meus tios de novo depois dos meus 16 anos, né? E é uma pena, porque você perde, né, essa história da cultura. E fui me reorganizando aqui, quando eu trabalhei na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que a etnia, ela chama muito a gente, né? Ela puxa, a sociedade puxa muito quando eu fui trabalhar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que aí você trabalha, né, nas aldeias também aqui de São Paulo. Muita gente não sabe que em São Paulo nós temos aldeias. Nós temos 4 aldeias guaranis, que fica em Parelheiros e fica ali no Jaraguá. Então, a partir disso, a gente sempre vai se conectando. Mas a minha caminhada mesmo é sempre enxergar essa etnia que acabou sendo urbana, sabe? Esses indígenas que foram expulsos das suas terras e foram vindo para a capital ou para as grandes cidades. Então, a gente se organiza como os indígenas urbanos. Infelizmente, não tem tanta o dia a dia da vida, né, da cultura, da aldeia, dos aldeados ou dos não aldeados. Então, é muita coisa interessante que, quando eu venho como deputada federal, eu cada dia descubro mais coisas durante esse nosso Brasil lindo, maravilhoso, que
e tudo isso que tem acontecido na relação do marco temporal, né? E aí eu estou na comissão de povos originários, então tem histórias muito boas, assim, que eu tenho trabalhado muito e está bem bacana essa conexão com o meu povo. No marco temporal, inclusive, você teve um embate muito sério ali, mas eu queria, antes de perguntar isso, voltar um pouquinho nos teus mandatos como vereador. Você cumpriu alguns mandatos consecutivos, e você, por um tempo, era a única mulher eleita no PT. Em 2016, você era sozinha ali. E a gente sabe, quem conhece a Câmara Municipal, a composição da Câmara, é uma Câmara bastante, assim, masculina, branca, reacionária, não tem nenhum pudor em nomear aquilo que está ali. Foi uma vivência hostil para você? Sei que você teve um embate ali com um vereador, que eu também não, né? Não é melhor nem falar o nome. Não, também não. Também não é o caso de citar o nome de ninguém, não. Depois você sofreu, inclusive, agressão da Guarda Civil, né? Como é que foi esse período? Foi muito tenso esse período na Câmara? A política não foi pensada para as mulheres, né? A gente sempre tem muitas dificuldades de que uma parte da sociedade, mas ao mesmo tempo o espaço do parlamento consiga compreender que é um espaço onde as mulheres podem sim ocupar. Então você tem várias camadas. Primeiro que eu era jovem, e que também foi a jovem naquele período que eu me elegi. Eu fui, das 55 vereadores, eu fui a primeira mais jovem dos mandatos, né, que recorreram aos outros. Quando você chega, você também tem a hostilidade de você ser mais jovem, e eu me lembro muito bem que eles falavam assim, é a menina tá chegando, né? E a segunda coisa é de você ser uma mulher feminista, e uma mulher da luta do movimento social popular, que também é muito difícil que o parlamento tenha esses representantes que vêm da classe trabalhadora, que vêm da extrema periferia e que passou por diversos problemas como eu passei, ou como tantas pessoas da minha comunidade passou. Então, é interessante a gente entender que no primeiro mandato foram vários desafios. E eu fiquei, do primeiro e segundo mandato, a única mulher de esquerda feminista naquela Câmara Municipal. Olha, eu comi um dobrado, viu? Mas eu acho que a boa notícia é que o enfrentamento foi tão importante que a gente fez junto com os movimentos, que eles foram me dando mais a oportunidade, porque eu peguei o Kassab, né? As pessoas diziam assim, olha, a Juliana, ela é um mandato jovem, um mandato que tem a característica de um PT antigo. Eu não entendia o que eles falavam sobre esse PT antigo, eu tinha dificuldade de entender o que era PT antigo. E aí, no decorrer do período, eu fui entendendo que é aquele PT de rua, de base, de luta, de enfrentamento, e, ao mesmo tempo, aquele que ajuda a propor, que ajuda a pensar a política mais ampla, a pensar a política enquanto cidade. Óbvio que a experiência nunca é só minha, né? Mas eu sou muito grata aos movimentos sociais, moradia, saúde, né? Educação, assistência social, cultura, que foram... Eu sempre tinha grandes aulas com eles, sabe? E isso para mim foi... eu levo para minha vida, para minha história, porque eles sabem, os movimentos sociais articulados e organizados, eles sabem muito mais do que muitos vereadores que estão ali. Eles entendem muito mais o orçamento e a legislação do que muitos vereadores que são eleitos. Então, eu não titubeei. Quando eu precisava de ajuda, era lá que eu batia para poder falar, olha, está chegando tal projeto aqui, vamos pensar o que a gente pode ajudar, o orçamento, o que a gente pode pensar de legislação, arrumar legislações, porque a legislação também, ela é uma coisa que é no papel. E a vereança, ela também traz essa possibilidade de você entender que você também pode ser pessoa de fiscalização, de fiscalizar. E aí, quando você entende, né, o seu papel de fazer legislação, mas que você também pode fiscalizar os equipamentos públicos, não para poder brigar com um servidor público, não é isso, mas é para você também apontar para o executivo quais são as dificuldades. E fica muito claro que, dependendo também de qual que é o formato ou a linha ideológica desse partido, o quanto ela ajuda a classe trabalhadora e o quanto ela atrapalha a classe trabalhadora. Então, tudo isso foi muito interessante nesse período todo que eu percorri. E, óbvio,
ser mulher, jovem de periferia, com a descendência indígena e com a vozinha fina que eu tenho, eu passei vários problemas para me impor mesmo, né? Eu me lembro que na primeira vez que eu cheguei lá na Câmara, foi muito interessante porque eu falo muito baixo, né? E com uma voz fina. E aí vários homens, imagina, 55 vereadores, 5 mulheres. E as outras 4 mulheres não falavam nada. Então, quando tinha aquelas reuniões grandes de todos os vereadores, que fica ali no auditório do lado, né, do plenário, eu já estava preparada e organizada para poder falar sobre tal projeto. E eu ficava levantando a mão. E aí um vinha, outro falava, me atropelava, nunca me davam a palavra. Aí eu comecei, olha, eu quero falar. E nada. Aí eu peguei, fui um pouco mais firme, olha, eu quero falar, tenho esse projeto também. Cada um ficou falando mais, aumentando a voz para não me ouvir. Aí não tive dúvida. Peguei a cadeira, subi em cima da cadeira, falei, olha aqui, eu sou a Juliana Cardoso, vereadora da cidade de São Paulo, e eu quero ser ouvida nessa audiência, nessa reunião, porque não é possível vocês não darem a palavra para as poucas mulheres que tem aqui nesse espaço. Bom, aí veio o silêncio. Aí eu consegui falar. Olha que interessante. Depois disso... Fina, mas você falou grosso. Falei. E eu fui obrigada, eu costumo dizer que a Câmara me transformou também numa pessoa mais dura. Não dura no sentido de... não de brava, mas eu tive que ir melhorando a minha entonação, né? E a minha firmeza. Não ser somente tão educada, sabe? Não sei nem se é essa palavra, mas muita educação ali não tem muito espaço, né? Às vezes você tem que ser mais duro, mas a dureza nossa, eles chamam de louca, né? Então, para a mulher também é isso. Ela tá louca, ela tá descontrolada, a forma de a gente também se pôr em um lugar também tem tem outras palavras, né? Para poder colocar a mulher numa situação delicada, como se ela não tivesse competência de estar ali naquele espaço. Então, foram duras e penas anos, mas hoje eu sou muito feliz porque com tudo isso e com essa experiência eu fui também conseguindo ganhar o respeito de várias formas da oposição, né? Ou partidos que são contrários ao meu partido, ou a minha ideologia, ou a minha forma de ver o mundo na política, né? Eu sou de esquerda, feminista, então imagina as dificuldades. Mas a gente sempre estava lá, sempre está na luta. E agora, nessa nova caminhada como deputada federal, né? Você fez o que o Che Guevara falou, né? Endurecer sem perder a ternura. Exatamente. E na Câmara Federal agora, sua experiência? É o primeiro mandato, você tem mais, óbvio, tem mais interlocução, é uma bancada maior, mais articulada, mas também os problemas são nacionais agora, né? Aí os problemas são nacionais. A dimensão é outra, e você assumiu, né, nesse projeto de reconstrução do país depois do inominável, mas só que ainda uma composição muito conservadora. Como é que tem sido essa sua experiência, visto que você é uma deputada assim, que tem amplos interesses, né? Como você mesmo falou, educação, saúde, uma série de outras questões que você já desenvolvia aqui como vereador em São Paulo. O que você levou aí para Brasília? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Olha, sem dúvida nenhuma, é um mundo... Eu costumo dizer assim, falo, gente, Brasília acho que não existe no planeta, só ali, porque é o lugar de todos os interesses, e você vê muito claramente as classes sociais. Eu falava assim, gente, sabe quando eu entrei a primeira vez na Câmara Federal como deputada eleita? Antes disso, eu nunca tinha entrado. Como cidadã, você nunca tinha entrado? Nunca, porque eu nunca fui permitida a entrar lá. Porque eu sempre ia ou com a Marcha das Margaridas, ou na luta pela moradia, ou nas caminhadas, né, que a gente fazia, as caravanas para Brasília. E aí, o que acontecia? Eles sempre fechavam antes de você conseguir chegar na esplanada, né?
Então, foi uma emoção muito grande, né, nesse meu primeiro dia, em que pese, como vereadora da capital, me dá uma oportunidade de uma experiência muito boa. Então, já entendo um pouco como são sem dúvida nenhuma, a gente tinha esse entendimento de quanto Brasília é esse lugar potente, esse lugar de orçamento, esse lugar de legislação, esse lugar de poder. E, claro, lá você tem as maiores figuras, né, principalmente nessa relação da extrema-direita, as figuras mais combativas desse lado Bolsonaro, a gente encontra no corredor e é muito asqueroso, é muito difícil, né? E para mim foi um dia, como eu posso lhe dizer, quando abre um buraco no seu coração, na relação da Marielle, nós mulheres, inclusive a gente no final do dia, a gente achou importante, né, as deputadas se encontrarem, sabe? Se encontrarem para conversar, para falar como foi o dia, para chorar até, né, para nós. Ouvi em diversas vezes na tribuna ou na CCJ que o que estava acontecendo ali, ou que a prisão, né, do Brasão não podia acontecer rapidamente. A gente demorou 6 anos para poder conseguir chegar nos mandantes e quem mandou matar a Marielle. A gente ainda não conseguiu ter totalmente a verdade por qual foi o motivo que ela foi morta. Eu acho que tem outros interesses muito maiores da milícia. Mas, assim, o que chocou foi, dentro da prisão, o deputado que já estava preso, em que pese tem que ter o direito à defesa, óbvio, mas ele ter tido 3 minutos de entrada dentro da comissão do CCJ, através do vídeo, para poder se defender, dizendo que ele nem brigava com a Marielle. Imagina, eu nem brigava com a Marielle, eu só tive uma discussão, mas foi o mandante do crime, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um lugar muito duro, né? É um lugar muito difícil, mas que a gente tem que ter clareza. Por que nós estamos ali? Por que eu estou ali? Né? Por que eu sou uma das deputadas que está no diálogo e no espaço de governo junto com o presidente Lula? É porque lá também a gente pode mudar, né, a política nacional, enxergando principalmente a classe trabalhadora, as mulheres. É ali que a gente consegue fazer grandes mudanças e transformação, para o bem e para o mal. Eu tenho a alegria de estar junto com o presidente Lula para a gente poder mudar e transformar esse Brasil para o bem. E ouço muitos nossos deputados e deputadas que passaram pelo golpe da presidenta Dilma, passaram pelo Temer e ficaram os 4 anos de Bolsonaro. Era muito difícil, era muito difícil. Nós estávamos falando da Marielle, teve gente dentro do PT, o vice-presidente do PT, que saiu na defesa dos acusados. Como é que fica isso dentro do partido? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o Papá, ele errou, né, na forma de ele falar, porque ele tinha que ter sido mais claro no que ele estava querendo dizer, né? O que é do Rio de Janeiro. E ele, de uma certa forma, estava querendo sinalizar que não era só o Brasão que estava participando desse absurdo, mas que tinha também mãos da milícia. A milícia está na mão de quem, né? No Rio de Janeiro. A milícia fica em torno de quem? De qual família, né? Nas falas, ele é do Diretório Nacional, eu também sou, né? E eu ouvi um pouco, eu ouvi a fala dele, né? Ele errou de não conseguir deixar mais claro que, assim, não é só, tem muito mais coisas aí, e que, na minha opinião, a Polícia Federal ainda vai trazer isso muito à tona. Mas é muito difícil, né? A gente meio que brincou com ele sobre essa frase dele. A maior bancada de mulheres do Congresso Federal é do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós somos 25 mulheres. Temos a secretária. Juliana, está falhando a sua ligação. Tá me ouvindo agora, direito? Alô, eu estou, mas de vez em quando oscila. Vamos tocando, vamos levando. O Quaquá foi infeliz, né? Na sua... Mesmo que ele queira pedir outra coisa. Ele sempre tem... Eu nem falando para ele, que eu falava, você sempre tem sido infeliz, né? Nas suas frases. Meu Deus do céu. E o pior é que ele... É recorrente. E o pior é que ele é um bom parlamentar. Eu falo, mas você é uma pessoa que todo mundo pega você no pé porque você, né, se perde nisso. Mas foi muito ruim, a gente, né, foi bastante
firme para poder falar com ele, né, sobre isso. Não pode falar o que ele fez, né, desqualifica a vida das mulheres. A gente já viu ex-militantes de movimentos sociais ou sindicais que, quando passam a exercer o mandato parlamentar, se afastam um pouco das bases, por diversos motivos. Como é que se mantém esse vínculo com as bases, você que é de São Paulo, estando em Brasília? Como é que dá para manter isso daí? Ou se perde, ou necessariamente, inevitavelmente, se perde um pouco essa ligação com a base, que sempre foi uma característica muito forte do seu mandato? Não, isso eu tenho tido bastante dificuldade. Porque Brasília, eu fui procurar os lugares mais periféricos no entorno de Brasília. É ali em Ceilândia, é fora, né, ali da esplanada, daquele espaço que ele é completamente diferente de quando você enxerga no entorno. E aí, e outra, Brasília é um lugar onde que a saúde pública é mais difícil do que outros estados. Ali tem uma relação muito difícil de saúde, enfim. Então, eu fico assim, para poder não ficar tão fora, né, do dia a dia da vida das pessoas, eu ficava ali em torno procurando. Porém, eu chego lá terça, quarta e volto na quinta. É muito corrido. Às vezes eu falo assim, não, porque quando o deputado vai para Brasília, tudo bem bom. Na manhã, eles viram até 1, 3 horas da manhã, participando das comissões, que as comissões são longas, ou participando do debate do plenário, além de você correr os ministérios, as coisas que você precisa pensando e ajudando também a trazer políticas públicas do governo federal para o Estado. E quando eu volto para São Paulo, para onde eu vou? Eu ainda estou meio uma vereadora delegada. Eu tenho muitas demandas que eu trabalho na cidade de São Paulo. Então, eu tenho que, quando chego aqui, eu tenho que pegar em lugares para poder dialogar com as secretarias, com a prefeitura da cidade e, ao mesmo tempo, também dialogando com o interior, litoral e região metropolitana. Gente, nós temos 645 cidades no estado de São Paulo. É muita cidade. Não dou conta, né, de trabalhar tudo. Então, você tem que ir meio que mesclando esse presencial, virtual, no que é possível. Mas eu tento estar muito perto, né, quando eu não tenho final de semana, não tenho feriado, apesar de ter minha família linda, né, meu marido Eduardo, meus 2 filhos, Maria Clara e Luiz. Eu tenho também uma família que também acolhe, né, quando eu não consigo estar presente em todos os lugares. Então, isso me ajuda muito, essa rede de apoio ajuda muito. Mas eu tento muito estar caminhando, né, conversando, e para mim é muito bom. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você vai para Brasília, você fica pegando aquela energia pesada, né? Quando você volta para a cidade, para o seu estado, você vai pegando as energias boas das pessoas que te querem bem, né? Para poder ir energizando para a luta. E tem uma coisa que eu acho que é um diferencial. Eu sou militante. Eu sou militante de direitos humanos, da luta popular. Então, independente se eu estar com um mandato ou não, em que pese um mandato é muito necessário para o instrumento, né, da caminhada e da luta do que eu acredito, mas eu persisto, né, lutando até que a gente diminua a desigualdade social, até que a gente, enfim, de fato, sejamos uma sociedade que as pessoas possam ter direitos, mesmo estando nessas suas classes sociais, mas que todo mundo possa acolher, possa ter dignidade de vida, que é a nossa luta de classes, né? Como é que o feminismo hoje se cola com a luta de classes? Porque se fala muito nessas questões de identidade, de gênero, de raça, mas às vezes me parece que se esquece um pouco que a base de tudo isso é a contradição do capital, é a opressão que o capital exerce sobre o trabalho. Como é que se articula feminismo, direitos humanos, outras bandeiras, com essa luta de classes mais geral? Como é que dá para fazer isso no âmbito parlamentar e nas ruas? A gente tem aí algumas dicas, né, dos nossos grandes pensadores de esquerda, mas eu sempre digo que a gente tem que falar da dor dessa sociedade, falar da dor da Dona Maria do Seu João, a gente tem que dialogar com esse startar consciência. E startar consciência, na minha opinião, não é aquela coisa que eu vou chegar lá, vou ficar falando mal, porque esse governo não faz nada, porque o governo fez tanto, não faz nada, e só xingando. Mas a gente entender coletivamente o que falta faz
quando o governo não enxerga que precisa ter um médico no posto de saúde, por exemplo? Que dificuldade que a gente tem quando uma criança não consegue ter uma vaga na creche? O que falta faz quando a gente não consegue ter um trabalho, emprego, renda, para que as pessoas possam ter o direito de ter o mínimo? A gente sempre trabalha para ter bom, para ser maravilhoso, para ter... Como diz o próprio presidente Lula, as pessoas acham que os pobres só acham que resolve com Bolsa Família. Os pobres gostam de coisa boa, gostam de ter uma vida boa. Então, a gente vai trabalhando muito com essa coisa, assim, de demandas, as demandas coletivas, porque, infelizmente, foi impregnado, né, essa coisa de parlamento, de que a pessoa pode ajudar fulano individualmente, né, com uma cesta básica, nossa, quanto eu recebo de pedido de cesta básica, de cimento, de bloco para construir, assim, umas coisas absurdas, né? E eu sempre vou falando assim, olha, gente, mandato ele tem que pensar no que é política pública, né? O que ajuda a comunidade, o que ajuda esse bairro ou essa cidade a ter condições de você conseguir ter um atendimento mais qualificado. Então, eu sempre vou nessa linha de dialogar com a dor das pessoas em torno da política pública que falta para poder despertar consciência. Eu aprendi assim, não sei fazer diferente. Você tinha citado antes a questão do marco temporal. E durante o debate na Câmara Federal, você e outros parlamentares enfrentaram a bancada ruralista. Teve um embate sério, inclusive mandaram vocês para a Comissão de Ética, que instaurou um processo relâmpago, nunca visto, contra as deputadas, você, a Érica Cocai e outras companheiras ali do PSOL. Como é que foram esses dias? Como é que foi aquele bastidor daquela briga lá e aqueles dias que devem ter sido muito tensos para vocês? Na verdade, é uma violência que tem nome, né? Que é a violência política de gênero. Que é essa violência que o mecanismo de cada vez mais nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e para nós foi muito importante a articulação nacional e internacional para que depois não tivesse precedente para que esse tipo de cassação de mandato ou a comissão de ética tivesse precedente para ser usado nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Por que eu estou falando isso? Porque as mulheres que têm uma linha muito clara do debate e da atuação por bandeiras muito claras que envolvem, né, uma sociedade vinculada a essa política pública, ou mulheres que são feministas, que estão na luta, que estão no dia a dia, eles usam esse instrumento para tentar nos calar. Isso que aconteceu. Eu estava sozinha no primeiro processo, porque foi o próprio presidente da casa que abriu esse procedimento contra mim pelo partido dele. E aí, então, minha vida ficou um pouco mais difícil, nos primeiros 35 dias. Porque você sozinha não tem força, por mais que outras parlamentares e o próprio PT te ajude e tal, mas você sozinha, contra o presidente da casa, ficou mais complicado. Quando o PL entra colocando as 6 deputadas no mesmo processo, pedindo essa cassação, aí a gente ganhou uma força, que foi importante, que inclusive a gente fez uma campanha junto com o MST, elas ficam, né, e os movimentos de mulheres, e isso foi muito bom, foi muito importante para a gente. Mas acho que tem um pano de fundo nisso, né, não é só o fato de ser eu, a Érica, Fernanda Melchiona, Célia Chacriabá, Samia Bonfim e Thalia Petroni, mas aquilo que a gente significa para a luta dessas mulheres, e principalmente o que a gente tem de peso para poder dialogar com o Brasil sobre que as mulheres podem estar nesse espaço de protagonismo, nesse espaço de poder fazendo essas lutas. E isso também foi uma atuação que se enxergou tantas outras vereadoras, né, e deputadas estaduais que estavam também sofrendo o mesmo problema. A gente está com uma vereadora do PT de Taquaritinga. Ela foi pedida também de cassação do mandato pelo prefeito que entrou com um pedido para o presidente da Câmara, né, para tentar, porque a gente está crescendo, né, as cotas de 30%, recurso de 30% que vai do fundo partidário e os 30% que vai no período do fundo eleitoral,
nos possibilita de estar entrando nesse espaço de verdade. Temos muitas coisas ainda, a gente quer de verdade a paridade, né, no parlamento, mas enquanto isso não acontece, nós somos 513 deputadas federais, 94 mulheres, e sendo que a gente pode ainda ter uma potência de ter muito mais mulheres aí nesses espaços. Quero dizer isso, não se trata de calar a minha boca, mas se trata de tentar de calar as mulheres parlamentares por todo esse Brasil afora. A bancada feminina como um todo, ela cresceu, apesar de ainda ser subrepresentada. Dentro dessa bancada, não são só mulheres de esquerda, né? Tem que ressaltar isso. Não é eleger só mulher por ser mulher, pelo projeto político que as mulheres podem representar. Mas mesmo assim, Juliana, mesmo o governo Lula tendo criado o Ministério das Mulheres, tem uma série de políticas, me parece que há também uma regressão em alguns aspectos. O feminicídio está nas alturas, é um dos maiores do planeta. Há uma pauta muito conservadora no Congresso, né, questão do aborto, união civil. Como é que você explica? Ao mesmo tempo, as mulheres estão ganhando mais espaço de representação e, ao mesmo tempo, as pautas conservadoras também estão avançando. É porque a gente ainda está muito avançando com as pautas do fundamentalismo religioso, né, de várias religiões. Então, o fundamentalismo religioso que coloca em prática você dizer pautas sobre os costumes ou sobre e fazendo uma inversão, né, das escrituras para poder violentar ainda essa mulher, para violentar ainda mais essa população LGBTQI+, para ainda mais violentar e, inclusive, reproduzir que você não precisa ter tanto orçamento para poder ter políticas públicas para a saúde, umas coisas absurdas que a gente acaba ouvindo. E a gente, enquanto sociedade, não é de hoje, né, que nós não conseguimos, não só a esquerda, ali quem acredita que a gente precisa pensar numa sociedade que consiga enxergar o que é uma política de verdade, o que é uma política pública, o que é o que... Esses dias, eu fui aonde? Eu fui lá no Sinhá, no Promorá, no Sapopemba. Tinha umas 60 mulheres. A gente estava falando sobre o dia 8 de março. Só que eu sempre vou conversando com elas, conversando mesmo, não fico lá falando, olha, sou eu, Juliana, Fui conversando com elas assim, gente, vocês sabem o que significa o dia 8? Dia Internacional das Mulheres? Aí uma fala, eu sei, foi que as mulheres foram queimadas vivas porque elas estavam falando com o patrão que precisava trabalhar menos, que elas trabalhavam muito. Eu falei assim, tá, ótimo, é nessa linha. Mas qual é a consequência do que aquelas mulheres morreram lá atrás pelas lutas para a gente poder ter direito de carga horária para os dias de hoje? Aí fiz outra pergunta. Quem aqui tem carteira assinada? Aí umas 30, mais ou menos, levantaram a mão e falaram assim, quantas horas por dia vocês trabalham na sua carteira? Quantas horas na semana? 40 horas, 44 horas. Aí, qual é a consequência daquelas mulheres que morreram lá atrás para os dias de hoje das mulheres? Elas não sabiam fazer essa relação. Não fizeram essa relação que assim, caramba, para eu ter carteira de trabalho assinada hoje para trabalhar 40 ou 44 horas por semana, aquelas mulheres começaram a luta por mim lá atrás. Então, é um pouco isso, assim, a gente não consegue conectar. Ou o meu dia de hoje eu no parlamento, hoje eu sou uma deputada federal. Quem morreu por mim para eu poder ser hoje uma deputada federal? Quem iniciou essa luta? E aí fui indo para o voto, né? Quem iniciou o voto? Como foi isso? Então, essa conexão, olha, tem que ter muito tempo, né, para a gente conectar. As pessoas só vão compreender, na minha cabeça, e a gente não consegue fazer isso com tanta velocidade do que a gente precisa, como a internet, né, faz o fake news. A gente não tem conseguido trazer para as pessoas o que foram as lutas da classe trabalhadora lá atrás para o dia de hoje. Então, essa meio confusão. Aí a gente se perde com as pautas de costume, né? A gente tem que ficar respondendo por que a mulher do aborto, por que a população LGBTQI precisa casar, por que a gente tem homem com homem e mulher com mulher é pecado? Se perde nisso, que é a pauta dos costumes pelo fundamentalismo religioso.
De fato, a educação política ela não é só teórica, né? Ela é prática também, né? Quando a pessoa vai para a luta, vai reivindicar, que ela começa a entender como essa opressão, como esse sistema opressivo funciona. Nós vamos ter eleição municipal esse ano. E pela primeira vez o PT não vai ter candidato na cidade de São Paulo. Ele está apoiando o Guilherme Boulos, do PSOL. Como você vê a importância de uma eleição na cidade de São Paulo? E o que você achou da indicação da Marta para vice, né? Sei que alguns setores queriam até indicar o seu nome. Bom, eu acho que nós estamos fazendo uma disputa nacional. Isso é o fato. A gente acabou de dizer que nós estamos tendo uma dificuldade de dialogar com essa população brasileira e com seus estados nesse conceito de colocar as pautas de costume ao invés de pensar uma política mais ampla. E eu acho que São Paulo vai ser isso, sabe? São Paulo, ela é um norte também para o diálogo de outros estados. Então, a vinda do Boulos também tem uma atuação desse enfrentamento que a gente está fazendo com a extrema-direita, né? Com essa linha, a gente está vivendo uma linha que é uma linha da corte do fio da democracia, entende? Então, as pautas que estão sendo colocadas a nível nacional, essa coisa do Bolsonaro, do dia 8 de janeiro, tudo isso a gente precisa pensar estrategicamente como que a gente vai caminhar para que esse tipo de atuação política contra o povo, ela prevaleça dentro do poder. Eu estou vendo o que o governo anterior, por 4 anos, ele destruiu 400 anos da nossa vida em todos os aspectos, desde a crise ambiental, crise climática, crise política, crise financeira. A gente passou por um período muito difícil. Porque para se recuperar isso nesse 1 ano e 3 meses, não está sendo fácil. Então, São Paulo é um pouco isso, a gente enxergar esse potencial junto com o Guilherme Boulos e a vinda da Marta para o PT. Claro que quando a gente está nesses espaços que são da política, a gente sempre pensa, né, se que você pode contribuir em algum espaço. Então, se o partido me achava que eu tivesse oportunidade, eu me coloquei à disposição. Se o partido achasse que era o meu tempo para poder vir como vice-prefeito, ia ser ótimo, mas foi uma estratégia pensada pelo partido. Tem essa coisa de ter uma estratégia de a gente vencer essa guerra que é declarada, esse conceito, né, dessa extrema-direita está querendo nos impor. Então, acho que temos que trabalhar para poder dar certo, e eu estou aí articulando junto com as minhas bases, as regiões, para a gente poder cada vez mais ter esse entendimento. Mas você acha que o pessoal do PT, que é um pessoal aguerrido, militante, vai abraçar de fato essa campanha? Há um desconforto em relação ao PT não ser cabeça de chapa pela primeira vez, mas tudo bem, o Boulos é uma grande liderança nacional, e a Marta tem resistências internas. Ela saiu do PT, como você falou, ela votou pelo impeachment da Dilma, então ela tem ali um passivo para se explicar dentro da base. As bases do PT, as militâncias do PT, vai se engajar, de fato, nessa campanha? Eu acho que a gente tem um entendimento do perigo que a gente tem se não voltar um governo democrático popular. A gente tem clareza de para onde Ricardo Nunes está apontando. Ricardo Nunes tem apontado para o Bolsonaro, Ricardo Nunes tem apontado para essa política do governador Tarcísio, e é esse tipo de política, né, de massacre que a gente não quer. Quando a gente tem clareza, né, do nosso lado e que lado a gente quer, a gente vai para cima. Às vezes com o nariz virado, não, mas a gente tem clareza para onde está apontando, né? E o que a gente precisa para a cidade de São Paulo. Inclusive eu já faço aqui, inclusive, um convite público para o Boulos e para o Ricardo Nunes vir conversar com a gente aqui. Para terminar, Juliana, dizer que você sempre foi uma grande parceira do sindicato dos psicólogos, desde quando você presidia a Comissão de Saúde em São Paulo. A gente sempre teve um diálogo muito bom com você. Agora, tem um estigma: nenhuma parlamentar mulher do PT se reelegeu. Você vai quebrar esse tabu? Bom, eu espero, né? Eu espero que sim. Eu sempre digo assim, o voto é um contrato do povo. Se o contrato do povo é: se eu estou indo bem, a gente pode continuar. Se não estou indo bem, as pessoas também visualizam isso. E outra coisa, eu nunca fico muito pensando no que pode ser o voto de amanhã. Óbvio que isso é importante para mim, inclusive para minha sobrevivência nesse espaço. É que eu preciso usar todo o tempo que eu posso
para poder pensar no que eu vou fazer e ajudar a minha comunidade, o meu estado. Eu acho que é um espaço que a gente precisa trabalhar com a formação política das pessoas. Então, eu penso nisso. Qual é o meu papel hoje de ser esse instrumento de juntar pessoas? Então, eu vou juntando, né? Olha, eu sei que você o Sindicato dos Psicólogos tem expertise de conseguir dialogar como melhorar a política pública de saúde nessa relação da cidade. Então, também é isso, se trata também sobre isso, né? Agradecer muito a oportunidade que vocês deram para a gente poder bater esse bate-papo aqui nesse podcast. Eu que agradeço, Juliana, ter disposto o seu tempo. Ainda tinha muitas outras coisas a conversar. Você, mesmo tendo sido minoria na Câmara Municipal, se aprovou mais de uma centena de projetos nos seus mandatos, né? Que teria ainda muito mais o que falar, dentro do carro, nos atendendo com toda sua generosidade. O sindicato está de portas abertas para você, e estamos aqui nesse diálogo constante. Pode sim, diálogos da psicologia com a sociedade, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, né, que busca refletir sobre temas da atualidade, trazendo sempre pessoas com boas reflexões para nós. Muito obrigado, Juliana. Um grande abraço. Obrigada. Abraço, fiquem bem. Vamos aí.